Olá, pessoas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você aí que me escuta e que me assiste. Aqui quem fala é João, para quem não me conhece, eu falo sobre história e atualidades aqui no programa da Universidade para Todos, e hoje darei continuidade aqui à nossa série sobre conceitos históricos, né? Sempre lembrando que o significado das palavras, ele é algo que é produzido socialmente, e, portanto, ele é gerado ao longo, no decorrer de um processo histórico, não é um produto do tempo, é um produto do uso no tempo. Então, temos que entender sempre que esses significados eles se alteram, eles mudam de sentido, eles inferem intencionalidades, e por aí temos o entendimento de que é muito relevante sempre termos essa noção de significado e sua construção. Afinal de contas, quando vamos assistir jornais, filmes, novelas, por que não, desenhos animados, sempre nos deparamos com o uso de certas palavras, certos conceitos, certas caracterizações, e essas caracterizações elas não são inocentes, elas possuem um viés. E aí é entendendo o significado histórico de algumas palavras é que conseguimos melhor nos localizarmos ao analisarmos essas questões. Para esse mês de setembro, né, eu pensei em falarmos sobre uma questão aí que teve um efeito global há 20 anos atrás, que é a questão do terrorismo. Espera um minuto, porque eu falei uma questão que teve efeito global 20 anos atrás, pareceu que foi 20 anos atrás que isso foi inventado. Não foi 20 anos atrás que o terrorismo foi inventado, o terrorismo está aí há muito tempo. Né? O ponto é que, e aqui entra a relevância de falarmos disso, o ponto é que no 11 de setembro de 2001 nós tivemos uma, uma quebra pelo menos de um ideal que estava se estabelecendo ali ao longo dos anos 90. Só para pontuar de maneira mais direta, para quem não está entendendo do que eu estou falando, no dia 11 de setembro de 2001, houve o atentado às Torres Gêmeas, né, em Nova York, né, uh, atentado esse protagonizado, né, gerado, arquitetado pelo grupo fundamentalista Al-Qaeda, né, sob liderança do Osama Bin Laden. Atentado esse, inclusive, não foi apenas direcionado às Torres Gêmeas, teve também um avião que era direcionado ao Pentágono e ainda haveria ali um terceiro destino. Então, foi um atentado ali muito bem coordenado, muito bem planejado, o que denotava ali, o que denota a capacidade organizacional de alguns desses grupos e que atinge os Estados Unidos meio que de dentro para fora. Ninguém esperava que do nada houvesse ali uma violação das fronteiras que do nada só aparecesse dentro já do território, ou seja, isso quebrou um pouco da ideia da possível ou da desejada hegemonia que os Estados Unidos buscavam estabelecer ali ao longo dos anos 90. E aí você fala, mas por que essa hegemonia estava se estabelecendo? Eram os Estados Unidos que estavam dominando o mundo naquele momento? Era mais ou menos. É, os anos 90 eles foram compreendidos ali como um período de relativa unipolaridade, porque se compararmos com a Guerra Fria, que foi um período caracterizado por uma grande bipolaridade, né? De um lado você tinha o ideal democrático burguês, capitalista dos Estados Unidos, e do outro você tinha uma ideia de democracia proletária, de socialista, de ideais comunistas da União Soviética, que buscavam ali estabelecer suas zonas de influência, suas zonas de domínio ao redor do globo. Com o fim da União Soviética em 91, você teve ali o estabelecimento do que poderíamos chamar de um campeão da Guerra Fria. Eu coloco campeão aqui bastante entre aspas, é claro, mas colocou-se ali como se os Estados Unidos representassem o ideal de sociedade vencedor. Então, o capitalismo, o livre mercado, a democracia liberal burguesa, né, o sistema político norte-americano, tudo isso estava sendo colocado ali como os elementos que estabeleceriam um grande período de paz, prosperidade, solidariedade internacional, multilateralismo, e que, a partir daquele momento, a luta global seria pela redução, pela erradicação da miséria, pela luta contra as mudanças climáticas, mas não mais um questionamento sobre qual modelo político-social deveria ser adotado. E os Estados Unidos, como saíram campeões dessa tal de Guerra Fria, eles se colocavam ali como uma grande potência econômica, como uma grande potência militar.
E, sendo potência econômica e militar, eles teriam ali uma responsabilidade humanitária que seria de ser a polícia global, ou seja, todos aqueles, sejam grupos nacionais ou mesmo os próprios estados, que de alguma maneira visassem desestabilizar o sistema internacional, os Estados Unidos teriam ali meio que uma legitimidade moral de se colocar, de se impor e impedir essas ações. Né? Óbvio que isso precisa de uma grande problematização, mas como não é o foco desse vídeo, eu vou deixar isso para um outro momento. Mas o ponto é que havia a ideia de uma paz a ser construída durante os anos 90 e de um grande futuro pacífico nos anos 2000. E essa paz seria garantida pelos Estados Unidos, em função de sua força militar, em função de sua força econômica, em função de sua influência política. Em 2001, isso quebra. Em 2001, isso quebra. O atentado às Torres Gêmeas, na medida em que ele atinge os Estados Unidos dentro e de maneira meio que desavisada, sem uma declaração de guerra, e não foi nem um Estado que atacou os Estados Unidos, foi um grupo, foi uma célula terrorista que ataca os Estados Unidos e que tem ali uma mensagem a passar, né, anti-estadunidense. Então, isso quebra essa ideia de possível hegemonia norte-americana, que inclusive desencadeia um processo que vai durar pelos próximos 20 anos, que foram exatamente, né, a própria invasão do Afeganistão, que gerou a recente saída dos Estados Unidos do Afeganistão, que por sua vez facilitou a chegada, o retorno dos talibãs ao poder, e também tivemos a invasão do Iraque em 2003, desrespeitando o entendimento ali do Grupo de Segurança da ONU. Então, você tem ali os Estados Unidos, que no final dos anos 90 se colocavam como o elemento que que seria garantia e garantidor da paz, e que foi atacado com peso em perdas de vidas, em peso de perdas de poderio simbólico bastante significativo. Então, isso muda um pouco como se enxergava a geopolítica naquele início de século XXI. Para eu não me alongar muito aqui, né, deixa eu entrar logo no foco. Né? Vamos falar, então, do conceito. Né? Como é que a gente poderia, então, entender terrorismo? Em primeiro lugar, existe apenas um tipo? Não. Né? O terrorismo é um negócio que a gente consegue identificar, a gente consegue categorizar, no mínimo, em 4 categorias. No mínimo. E essas categorias elas ainda podem se interpenetrar, né? Porque eu tô descrevendo que um é tal que vai necessariamente deixar de ser o outro. Eles podem ter características em comum. Então, poderíamos falar em um terrorismo de caráter revolucionário, um terrorismo de caráter nacionalista, um terrorismo de caráter estatal e um terrorismo de caráter de grupo criminoso, um terrorismo criminal. Então, o terrorismo revolucionário, eu acho que é bem direto, é bem simples de vocês entenderem. O terrorismo revolucionário, nós estamos falando de grupos que visam, já falamos de revolução aqui, inclusive, estabelecer ou reestruturar ou desfazer as estruturas sociais e reorganizar as próprias bases da sociedade. E a gente está falando de mudanças culturais, econômicas, políticas, a própria sociedade deve se modificar. E, em muitos casos, você tem esses grupos que se propõem a serem agentes dessa mudança, atuando a partir de ações entendidas como terrorismo. Né? E aí poderíamos citar até alguns exemplos. Né? Por exemplo, nós poderíamos falar das Brigadas Vermelhas italiana ou a fração do Exército Vermelho na Alemanha. Né? Esses dois seriam exemplos ali de grupos que tinham ali um ideal socialista, muito influenciados pelo marxismo, que visavam romper com a sociedade dominada pelo capital e estabelecer uma nova sociedade. Além do... Então, o outro que eu citei anteriormente, o terrorismo de caráter nacionalista, estamos falando de um tipo de ação que parte de um grupo que se entende como nacionalmente caracterizado, mas que se encontram sob domínio ou sob opressão de um outro organismo nacional. Então, por exemplo, você tem um Estado nacional estabelecido e temos um grupo nacional ali dentro reprimido. Então, por exemplo, os curdos, eles se entendem como uma nacionalidade, mas
eles não têm um Estado-nação seu. Então, nos pontos, nas regiões onde eles se localizam, volta e meia você tem algumas reivindicações de estabelecimento de um Estado nacional para os povos curdos. No caso, na Espanha, nós temos o caso do País Basco, o caso da Catalunha, que também são regiões que reivindicam autonomia nacional, ou seja, você tem grupos que se entendem como grupos nacionais, mas que estão dominados por um outro grupo-nação. E para, então, fazer valer seus ideais, fazer valer suas ideias, eles também recorrem a ações terroristas. Nós também temos o terrorismo de caráter estatal, e a gente poderia entender isso em duas possibilidades. O terrorismo de caráter estatal, poderíamos pensar no nazifascismo do século XX, né, os regimes totalitários do século XX, no qual os próprios estados nacionais utilizavam de seu próprio aparato, de sua própria burocracia para reprimir e gerar terror na sua própria população, ou poderíamos pensar, como no caso do 11 de setembro já citado, o exemplo claro dos Estados Unidos, que ao partir numa luta antiterrorismo, gera uma situação de terror nas populações, no caso em particular do Afeganistão e do Iraque, porque você não vai ter uma invasão que vá apenas penalizar os grupos que são visados pelo Estado-nação norte-americano, pelo Estado-nação Estados Unidos. Você tem ali um sem número de civis que serão ali penalizados, mesmo que inocentes. Então, temos essas duas possibilidades de entender. Então, falamos aqui do terrorismo de caráter revolucionário, terrorismo de caráter nacionalista, o terrorismo de caráter estatal. O terrorismo de caráter criminal, né, o terrorismo criminal, ele está muito relacionado com a existência de grupos criminosos. E aí a gente pode estar falando da máfia, aí a gente pode estar falando de grupos como cartéis de drogas, né? No Brasil, nós temos o primeiro Comando da Capital, nós temos o Comando Vermelho, né? Que são grupos que, inclusive, falando particularmente de Brasil, funcionam como verdadeiras entidades estatais paralelas. Eles impõem, né, seu domínio e suas atitudes, suas ações, causando terror na população local de forma completamente à revelia do Estado de Direito estabelecido, né? O que faz, né, que levanta diversas outras questões, que levanta diversos outros questionamentos. Então, podemos falar desses quatro assim principais, né? Apenas esses quatro, não poderíamos identificar alguns outros. E sempre lembrando que eles não são, eles não se anulam. Eles podem inclusive estar imersos dentro de um mesmo evento, dentro de um mesmo processo. Mas aí, né, como eu já falei do 11 de setembro, a gente tem que pensar essa ideia de terrorismo, né, já que eu falei de quatro tipos, etc., a gente tem que pensar, inclusive eu acabei citando já algumas possibilidades de grupos que não são do Oriente Médio, mas em função do 11 de setembro, você teve uma caracterização muito forte sobre a etnia árabe e sobre a religião islâmica de como se fosse um grupo naturalmente propenso a ações terroristas. Inclusive a mídia como um todo, cinema, jornais, né, as próprias os próprios grupos de, sei lá, comediantes, etc., eles ajudaram muito na construção desse estereótipo, criando essa ideia de que árabe e muçulmano são necessariamente terroristas, quando isso não é verdade. Né? Inclusive, historicamente, o terrorismo, a ideia de terrorismo que nós temos hoje, o terrorismo moderno, suas origens são europeias. Né? Inclusive, estão ali no século XIX europeu, no século XIX europeu da Belle Époque, né? O século XIX, no qual a Europa estava ali em um grande crescimento cultural, etc. Então, o que nós temos ali no século XIX, né, já são grupos anarquistas, né, ou mesmo nihilistas, que visavam também ali, e olha que, né, quando a gente falou ali do terrorismo de caráter revolucionário, eles tinham meio que uma ideia revolucionária ali também, que era desfazer a sociedade tal qual ela estava estabelecida, seja em seus pontos de vista morais, seja no ponto de vista da autoridade nacional, da autoridade política, ou seja, construir uma sociedade, por exemplo, sem o autoritarismo do Estado. Então,
Esses grupos anarquistas no século XIX, eles visavam ali, buscavam as lideranças, sequestravam essas lideranças, por muitas vezes matavam algumas lideranças. Inclusive, vou citar aqui alguns desses vários casos ali de fins do século XIX. Olha, por exemplo, em 1878 tivemos 2 atentados à vida do imperador alemão. Né? Em 1893 tivemos explosivos jogados na Câmara dos Deputados da França. Em 1894 o presidente francês foi esfaqueado e morreu. Em 1898 a imperatriz Elizabeth da Áustria foi assassinada. 3 anos depois, o presidente norte-americano McKinley também sofreu um atentado. Então, percebam, não tem um caráter propriamente étnico, religioso, para você dizer quem é o terrorista ideal, quem é o indivíduo que é naturalmente um terrorista. O que você tem são as condições que podem sugerir determinadas atitudes. Veja que, por exemplo, muito da luta anticolonial do século XIX, século XX, perdão, também passou pela ação terrorista. Como eu falei, tem terrorismo de caráter nacionalista. Então, você teve, por exemplo, a independência do Quênia ou a independência do Chipre, que passaram necessariamente por ações de caráter terrorista contra os dominadores europeus, né? Que, inclusive, acabou afetando não só os dominadores europeus, né? Vários entendidos como colaboracionistas, africanos colaboracionistas, eram também penalizados nesse processo, né? Ou seja, a luta anti-imperialista também produzia, ou melhor, o imperialismo também gerou esse tipo de luta anti-imperialista que passava pela ação terrorista. Então percebam que você tem diversas possibilidades para você entender essas questões e que não se pode atribuir a uma dada nacionalidade, a uma dada religião, uma propensão necessariamente natural de que ela é um terrorista em potencial só por algum princípio cultural ou outro. Tem que se analisar os casos para, de fato, se entender o que motiva determinadas atitudes. E aí, para arrematar isso tudo, só para entendermos, terrorismo é uma ação que ela pode atingir os representantes do Estado, os membros do Estado, mas que seu objetivo último é a geração de terror na sociedade civil. Né? E, inclusive, ele pode, atacar regiões que só estejam ali em elementos civis, não tenha nenhum representante estatal, apenas civis, porque a ideia é gerar esse terror, essa sensação de que o organismo que está ali estabelecido em tese para proteger aquela população é incapaz de protegê-la. Então, essas atitudes são exatamente pensadas para gerar essa sensação de insegurança nacional. E aí veja que a forma como elas agem tem muito a ver com isso. Sempre alguém que do nada aparece já dentro daquele país, já dentro daquele local que comete o atentado. Ou seja, ele parece que sempre esteve ali e aí ele age, do nada ele é ativado. Então, essa é a sensação que é visada ser atingida. Mas, repito, sempre tomem cuidado na hora de estabelecer critérios para dizer quem é terrorista, quem não é. Sempre busquem analisar quais foram as atitudes e o contexto nas quais elas foram tomadas. Espero que isso não tenha ficado muito longo. Por esse vídeo é isso e até uma próxima oportunidade.